Bom, pessoal, eu quero dizer para vocês que Gustavo Cuejar foi apresentado e que postura, que postura, um português praticamente fluente, assim, muitas vezes você não encontrava nem sotaque no jeito dele falar. Pode parecer bobagem, mas isso é respeito ao país onde ele jogava, ele passou 3 temporadas no Flamengo, tem muitos gringos, cara, que não conseguem, não se esforçam, não se esmeram, uns não conseguem, né? Outros não têm o menor interesse, eu acho legal. Eu acho legal quando o cara tenta aprender a língua local, tenta se envolver com a cidade, com o clube e tudo mais. É, e ele reverenciou o Grêmio em todos os momentos da entrevista. Ele entendeu que era a hora de voltar da Arábia Saudita e que quando o Grêmio o procurou, ele disse que demorou 2, 3 dias para tomar a decisão, porque um clube do tamanho do Grêmio, que ele reconhece a grandeza, que sabe da dificuldade quando enfrentava aqui no Brasil, e está muito empolgado de vestir as cores do Grêmio, sabe a história que o clube tem. Então, assim, sabia onde estava. É muito legal você ver um jogador com postura. Ele senta ali, ele sabe exatamente onde ele está. Os repórteres vão perguntando, né? Você sabe a sua responsabilidade. O Grêmio tem xerifes, né? Da camisa 5, né? No caso, ele vai vestir a 6, mas que é o cara da abertura de meio campo, o primeiro volante, né? Você sabe da responsabilidade que você tem. O Grêmio nos últimos anos aí teve o Luiz Soares, né, como um grande cara e tal, tá na ausência, assim, desse grande cara, você tem essa responsabilidade e tal, e ele, cara, pouca risada, poucas ideias, sem risadinha, não abriu muito o bico, foi perguntado sobre a negociação com o Inter, e aí tem os colorados que estão, meu irmão Vaguinha lá tava botando, pois é, ele falou um infelizmente, né, porque ele fala que infelizmente não fechou, não foi isso que ele falou. Se você pegar a resposta toda, ele fala que houve conversas, naquele momento até o presidente Alessandro Barcelos do Inter disse que tinha uma linha direta com o Cuejar, que falava o tempo inteiro com o Cuejar, só que tem o seguinte, né? Nesse mesmo momento, a gente está falando aí de 2023, por exemplo, mais recentemente até, no ano passado, o Ramon Dias, que tinha sido técnico do Cuejar no Al Hilal, dizia que falava o tempo inteiro com o Cuejar e que, por eles, o Cuejar estava no Corinthians. Então, assim, esse contato direto com o jogador, ele independe, porque precisa ter um momento exato em que o jogador pode sair, consegue sair, tem a liberação do clube. No Al Hilal era muito difícil, os caras queriam 6 milhões de euros para liberar o Cuejar. Depois ele foi para o Al Shabab e ele recente tinha chegado lá, não tinha como liberar. Só que agora, nessa última janela, né, na virada do ano, os caras falaram para ele que não iam mais utilizá-lo, que ele poderia procurar clube a partir da metade do ano. E aí o Grêmio chegou. O Grêmio chegou, fez a ligação e tudo mais. Não, peraí, vou tentar uma liberação antecipada. Conseguiu. E hoje é jogador do Grêmio. E aí quando ele fala assim, houve conversas e tal, eu conversei com a minha família, mas infelizmente não, não evoluiu e tal, e tudo mais. Gente, é do jogo, é do jogo. Ele, naquele momento o Inter procurou, depois o Corinthians procurou, o Flamengo já quis a sua volta, ele fechou com o Grêmio. Ele é jogador do Grêmio. E ele sabe muito bem o que representa essa rivalidade. Eu tenho certeza que assim que ele foi anunciado o jogador do Grêmio, confirmado ou especulado o jogador do Grêmio, ele já teve uma ideia, uma vaga ideia do que é um Grenal. E ele terá. Ele terá muito em breve no Campeonato Gaúcho o que significa um Grenal. Então, assim, gente, do outro lado lá tem um técnico que fez a vida dele no Grêmio. Então, assim, essas coisas elas se misturam. O Cuejar nem jogou no Grêmio, no Inter. E vocês sabem que o D'Alessandro, antes de fechar com o Inter, negociou com o Grêmio, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, é do jogo. Cuejar é do Grêmio, e é isso que importa. Ele falou sobre essa negociação que foi muito rápida, sobre o tamanho do clube, sobre voltar para a competitividade do futebol brasileiro, ele citou isso, que inclusive uma das metas que ele tem é voltar à seleção da Colômbia e por isso estar na América do Sul e num clube como o Grêmio. Conversou com o Gustavo Quinteiros e ficou muito feliz com o Quinteiros querer utilizá-lo, então já houve uma conversa prévia entre os dois. O Quinteiros, que digamos, argentino, né? Mas é naturalizado boliviano e conhece muito bem o mercado sul-americano, sobre o seu estilo de jogo, né? Que ele saiu do Flamengo em 2019. Ele disse que continua o mesmo, a questão é
o ritmo e a competitividade mesmo, que na Arábia Saudita é diferente, mas que ele é um primeiro volante e continua com as mesmas características, que o fuso horário talvez seja o mais difícil, mas eu acho até que ele superdimensionou isso, porque ele usou em várias respostas a questão do fuso. Gente, em uma semana tá resolvido isso, tá? Se essa é a principal dificuldade, das 6 horas pro Brasil, 8 para a Colômbia, em uma semana que ele não consegue dormir direito e tal, claro, ele recém chegou, Arábia Saudita e tal, porra, eu vou dar uma mascarada aqui agora. Eu passei a lua de mel na Polinésia Francesa, lá são 9 horas, cara. Acho que é isso, uma coisa assim, uma loucura. Então eu acordava às 5 da manhã querendo almoçar. O fuso era, quando eu cheguei lá, é 7 horas, 7 horas. Realmente é complicado. Só que, pô, passou 2, 3 dias, eu já tava legal aqui. Quando voltei e tal, acordava de madrugada com fome e tal, mas passava 2, 3 dias, resolvia. Então assim, Cuejara, tá tudo tranquilo, tá? Diz que está muito ansioso para jogar pelo Grêmio, falou da conversa do Quinteiros, o quanto ele está orgulhoso de ter um clube como o Grêmio interessado nele, entre outras questões, né, sobre rivalidade, sobre o estilo de jogo. Cara, sobriedade. O Grêmio precisava de um cara assim, que chegasse e dissesse assim, não, tá tudo certo, eu sei o que eu vim fazer aqui, mas assim, sempre com muita humildade também, respondendo que está valorizando o local onde ele está. Gostei muito da entrevista de Gustavo Cuejar. Agora, o Grêmio que precisa ir ao mercado. Se reforçou com o João Lucas, lateral direito, e o Cuejar, grande contratação. Precisa de outros reforços pontuais e vai ter que ir atrás de algo que não contava, que é um goleiro. O Augustin Marquezin realmente está fechando com o Boca. O Grêmio ainda não confirma isso, mas o Boca está chegando, a imprensa argentina já noticia isso, nos valores que o Grêmio queria, cerca de $1,5 milhão, porque inicialmente eles ofereceram 500, depois subiram para 800, e o Marquezin disse que teria que subir essa pedida. O Boca subiu. E o Marquezin revelou internamente que queria sair, que queria ir para o Boca, mas não queria sair pelas portas dos fundos do Grêmio, ou seja, teria que ressarcir bem o clube. Não chega a resolver a vida do clube, né? Mas por um jogador de 37 anos, $1,5 milhão, quase 10 milhões de reais, dificilmente o Grêmio conseguiria mais. E aí você tem que avaliar. Vale a pena ficar com um jogador aqui? Não digo insatisfeito, mas pô, o cara queria ir. Irmão, o Marquezin, eu sei que tem muita gente preocupada, apavorada, porque o Marquezin era uma solução, um Grêmio, desde o Marcelo Groy. Calma lá, né? Assim, ele foi um cara importante, em alguns jogos. Salvou o Grêmio naquele jogo contra o Juventude, foi bem naquele jogo contra o Palmeiras, enfim, muitos dão conta de que o Grêmio teria sido rebaixado sem ele, eu não sei, mas acho que ele termina a temporada bem, isso é um fato. Agora, ele não é 100% confiável, eu não tinha assim, meu Deus do céu, achamos um goleiro, eu não tinha essa sensação. Então assim, o Marquezin indo embora, claro que você se preocupa com a reposição. Eu não posso começar o campeonato gaúcho ou a temporada imaginando que eu vou até começar tudo bem, mas ali na sequência ter o Gabriel Grando como uma solução. Com todo respeito ao Grando, acho que ele já se mostrou insuficiente. Ele pode ser um bom reserva, ele pode ser emprestado e tal, mas acho que ele não tem que ser a solução. E o Grêmio está no mercado. E aí as informações dão conta de que o Grêmio acertou salários com o Thiago Volpi, ex-São Paulo. 34 anos, que defende o Toluca do México. Ele quer voltar para o Brasil por conta de uma questão pessoal, eu acho que deve ser uma questão familiar aí, mas nem vou entrar no mérito. Ele defendeu por muitos anos o Querétaro, ele é muito querido no México. Volta para o São Paulo, passa aquelas temporadas no São Paulo, o primeiro ano dele muito bom, depois ele dá uma oscilada e aí é negociado de volta para o futebol mexicano. Lá os caras já chegaram a falar nele até em seleção mexicana. Só que ele precisa da liberação, ele precisa rescindir lá para chegar de graça. E aí ele está muito na frente de qualquer outro goleiro que o Grêmio possa contratar. Ele tem um perfil que a direção entende como um cara experiente, que chega e joga, e pelas informações no São Paulo, e eu acompanhei muito a carreira do Volpi no São Paulo, é isso, ele é um cara que ele oscilou muitas vezes, ele falhou em alguns momentos, mas era um líder daquele time, era um cara que tinha confiança do torcedor apesar dessas falhas, era um cara que depois do Rogério Ceni foi o primeiro a se firmar, depois agora só o Rafael, mas depois do Rogério, cara, uma leva, Renan Ribeiro,
Sidão, cara, o próprio Denis, né? Muitos goleiros tentaram, Felipe Alves, Jandrei, aí agora o Rafael meio que assumiu. Mas o Thiago Volpe foi o primeiro que deu uma certa estabilidade. Depois ele começou a oscilar, teve uma proposta do México, não seguraram, ele voltou para lá. Eu gosto, cara, eu não sei, eu fico dividido, assim, porque eu tenho lembranças dele oscilante, mas aí eu acho que ele já estava, sei lá, o São Paulo também, o time não ajudava, acho que ele já estava meio que querendo sair e tal. Agora, quando ele chega, ele fecha o gol e se torna um líder imediatamente, pela postura e pelo perfil que ele tem. Ele é um líder, e o Grêmio precisa disso. O Marquezinho tinha esse perfil também. Então, assim, diante das dificuldades, eu acho que é um bom nome, cara. É um bom nome para substituir o Marquezinho. O outro goleiro é o do Matheus Magalhães, do Braga, só que tem um problema. O Matheus Magalhães, 32 anos, né, joga no Braga há muito tempo, o Braga pediu 3 milhões de euros para liberar. E aí a gente está falando, cara, com o euro do jeito que está, quase 18, 20 milhões de reais. Beleza, o Grêmio vai pegar 10 milhões aí do Marquezinho, vai ter que botar o dobro para contratar o Matheus Magalhães. E aí se você tem um goleiro que vem de graça, claro que aí depende da rescisão. Então assim, o Grêmio está nesse compasso. Já se acertou com o Volpe voltaria, tá a fim de voltar, só que ele precisa conseguir a rescisão. Pelas informações, não é uma rescisão difícil, não é uma liberação complicada, ele vai conseguir. E aí, o Grêmio estaria perto de Thiago Volpe. Vocês gostam? Cara, eu acho interessante. Ele tem futebol para resgatar e conseguir jogar bem no Grêmio. Ele já mostrou isso. E no México sempre teve uma certa regularidade, tanto que é muito querido por lá. Diante das opções, eu considero uma boa. E você? Comenta aqui.